Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Nós entendemos que a fé em uma doutrina, uma fé meramente intelectual, não agrada a Deus, não satisfaz a Deus. O nosso Deus exige também que nós tenhamos um comportamento compatível com a nossa profissão de fé. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. O programa de hoje é especial, gravado em Brasília, são 2 quadros. Eu converso com o Dr. Alexandre Rubengueiros, ele é embaixador do Itamaraty e pastor da Igreja Cristã Maranata. E no final do programa, o videoclipe da música Lamento de Abacuque. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa. Mas você também pode convidar os seus amigos, reúna a família. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. A partir desse momento, eu tenho um bate-papo com o embaixador de carreira aqui do Itamaraty, em Brasília, Dr. Alexandre Rubengueiros. Doutor Alexandre, uma alegria estar com o senhor aqui. Satisfação grande. Privilégio, hein? Privilégio é meu. Como é que o senhor está vendo esse momento, o senhor como embaixador do nosso Itamaraty, esse momento que o Brasil está vivendo, um novo governo? Um momento crucial na história do Brasil, porque houve uma mudança substancial no governo e para nós que observamos de perto o que se passa no governo, nos parece que foram criadas condições para que certas mudanças muito necessárias ocorram no governo e, como consequência, na sociedade brasileira. Como que o senhor está vendo essa aproximação do Brasil com o Estado de Israel? Eu vejo com muitos bons olhos, porque realmente há uma série de oportunidades que se abrem para o Brasil na área de ciência, de tecnologia, técnicas que serão muito úteis a certas regiões do Brasil e poderão ser importadas de Israel, além de cooperação em outras áreas, como a segurança, por exemplo. De maneira que eu creio que foi uma atitude muito sábia do governo aproveitar estas oportunidades que surgiram e, obviamente, percebemos que isso se deve à percepção do governo de que estas oportunidades deveriam ser aproveitadas. E do lado de Israel houve o mesmo sentimento. Houve um sentimento de reciprocidade. Exatamente. Das partes, né? Exatamente. Que ambas as partes poderiam se beneficiar do estreitamento de relações nos mais diversos níveis, nas mais diversas áreas. Doutor Alexandre, nasceu na história do senhor em algum momento, porque o senhor também é um dos pastores da Igreja Cristã Maranata. Como aconteceu essa mudança na vida do doutor Alexandre? Há muitos anos atrás eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus e passei a aplicar os seus ensinamentos à minha vida, o que resultou, obviamente, em benefícios em termos familiares, benefícios na minha profissão. Foi claro que o meu desempenho profissional se beneficiou muito da prática dos ensinamentos do Senhor Jesus. Como era a vida do doutor Alexandre antes de Cristo? Era uma vida em que, obviamente, eu tinha menos recursos do que tenho agora, porque
As experiências que temos com orações respondidas demonstram que, quando não temos recursos para solucionar uma questão e dependemos de Deus, confiamos em Deus, Ele realmente vem em nosso auxílio. E eu experimentei isso muito ao longo da minha carreira, esta intervenção divina me ajudando a trabalhar bem para o meu país. Então Deus responde mesmo às nossas orações. Certamente, não há a menor dúvida a este respeito. O senhor, como um representante do nosso governo federal, mas um homem temente a Deus, como o senhor vê a importância de nós termos homens públicos, gestores públicos, que além de professar a fé, eles aplicam verdadeiramente a palavra de Deus nas suas ações? A importância decorre do fato de que, quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, isto se reflete numa mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, nós passamos a trabalhar de uma maneira diferente. Passamos a trabalhar com mais lealdade com relação às nossas instituições, um sentimento de lealdade com relação ao país. E no nosso trabalho nós entendemos claramente, devido aos ensinos bíblicos, os ensinos do Senhor Jesus, nós devemos trabalhar para a glória de Deus, trabalhar com zelo, com dedicação, dando o melhor que nós podemos dar no nosso trabalho. E como aconteceu na vida do doutor Alexandre a consagração pastoral, que primeiro o senhor teve a experiência com Jesus e anos depois o senhor foi consagrado e é um dos pastores da Igreja Cristã Maranata. Exatamente. Em determinado momento da minha vida profissional, bem no início, na verdade, da minha vida profissional, eu conheci a Igreja Maranata e tive experiências que marcaram a minha vida. Eu senti realmente que a presença de Deus era algo marcante nos cultos desta igreja e passei a me engajar realmente em suas atividades. E, numa determinada ocasião, os pastores da igreja entenderam que realmente eu havia recebido um chamado de Deus para este ministério, para servir a igreja como pastor. E o interessante é que a gente vê que é possível, né, conciliar. O senhor é um embaixador, um executivo e também um pastor, cuida de ovelhas. Perfeitamente, não vejo a menor dificuldade, né? A nossa lealdade ao governo não é incompatível com a nossa lealdade ao nosso Deus. A minha dedicação a Deus favorece até o meu desempenho profissional. Isso redunda em lucro para o meu governo. Na verdade, é até um privilégio, né? É um privilégio servir ao Senhor e estar representando Deus junto aí à nossa embaixada. Certamente, assim entendo. Encontramos homens públicos hoje, sobretudo no atual governo, temos pelo menos 4 ministros de Estado que são homens tementes a Deus. Não gostaria de mencionar os seus nomes, mas isso é o que acontece de fato. E a própria Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é Senhor através dos seus filhos. Exatamente. O representando, né? Exatamente. Como que o senhor viu a celebração aqui no Senado, aquela sessão solene alusiva aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata? Eu encarei este evento como um reconhecimento público, um reconhecimento a nível de governo, da seriedade da nossa igreja, do trabalho que ela desempenha junto à sociedade, e foi como que um coroamento do trabalho desempenhado pela igreja ao longo de 50 anos. O senhor que entrou lá atrás na Igreja Cristã Maranata, o senhor esperava, tinha esse sentimento que a igreja ia crescer de tal forma, não somente ela saiu do estado do Espírito Santo, saiu do Brasil e já está representada em diversas nações? Não, ninguém esperava isso.
do ponto de vista humano, não é? Sim. Nós, quando eu conheci a igreja, aproximadamente em 1972, eu acredito que nós tínhamos somente cerca de 30 igrejas. Isso estava no iníciozinho ali, então, 72, não é isso? Poucos anos após o início. Porque a igreja nasceu aproximadamente no ano 68. Exatamente, 68. Não havia, realmente ninguém poderia prever que haveria esse crescimento tão grande. Como que o senhor viu? Porque lá em 72, nós estamos falando de aproximadamente 4 anos, que a igreja tinha acabado de nascer, uma criança, 4 anos. E eu sei que Deus usou muito uma família, que foi assim a família Gueiros no início desta igreja. Qual os olhos do senhor? Como o senhor viu assim, a importância dessa família, a dedicação dela para a implantação, consolidação desta igreja? Na sabedoria de Deus, que excede todo entendimento, Deus utilizou a nossa família, assim como outras famílias também. Mas poderia ter perfeitamente dispensado a nossa família. Deus não depende de nós para realizar sua obra. Mas essa foi a vontade de Deus. Ele resolveu nos usar como instrumentos e para nós é algo que nos torna muito humildes, porque sabemos que nós não merecemos sequer ser usados por Deus. Nós somos servos inúteis, é o que nos diz a palavra de Deus. Então nós glorificamos a Deus e atribuímos a Deus todo bom resultado dos trabalhos da igreja. Não a uma família, mas a Deus. A Ele somente seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como o senhor viu que, na verdade, no nascimento ali, a igreja nasce e ela sai de uma igreja, de uma instituição histórica no Brasil, que foi a igreja presbiteriana. O senhor chegou a pegar essa saída? Não. A nossa igreja foi fruto de um despertamento que ocorreu em diversas igrejas evangélicas no Brasil na década de 1960. Nós somos o fruto de um grande avivamento, um despertamento espiritual que atingiu as denominações históricas depois de haver atingido anos antes as igrejas que nós denominamos hoje de pentecostais. E acredito até que, assim como a Igreja Cristã Maranata, outras nasceram também e prosperaram no país através desse avivamento, que é um mover do Espírito Santo. Exatamente, é um movimento do Espírito Santo. Isso foi muito bem dito, porque a nossa igreja foi o resultado de uma grande operação do Espírito Santo nas igrejas naquela época. Qual a importância da doutrina, que é uma coisa assim, muito forte dentro da Igreja Cristã Maranata? A importância é que o que nós denominamos doutrina é exatamente o ensino bíblico, o ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, conforme registrados nas Escrituras Sagradas. E esse ensino é importante para nós, assim como é importante para nós o amor que Deus derrama em nossos corações através do Espírito Santo. Há uma tendência a supervalorizar hoje o amor, ou, no outro extremo, a supervalorizar a verdade, ou seja, a doutrina. Mas a palavra de Deus nos ensina que ambas as coisas têm de andar juntas. Não podemos amar sem a verdade, nem ter a verdade sem amor, porque Deus é amor. Um outro ponto importante, pastor, dentro da igreja, a gente vê que a palavra, esse movimento do Espírito Santo, mas a unidade também e a uniformidade, ela se destaca na Igreja Cristã Maranata, porque eu estou aqui em Brasília, mas quando eu estou em Vitória, no Espírito Santo, ou estou fora do país, seja nos Estados Unidos ou algum país da Europa, a igreja é a mesma. Isso é verdade. Isso é fruto, primeiramente,
da convicção que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos obedecer aos preceitos bíblicos, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Nós entendemos que a fé em uma doutrina, uma fé meramente intelectual, não agrada a Deus, não satisfaz a Deus. Nosso Deus exige também que nós tenhamos um comportamento compatível com a nossa profissão de fé. Doutor Alexandre, vamos parar um minutinho. Você que está em casa, não saia da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes e com muito conteúdo bacana para você. No programa de hoje eu estou conversando com o embaixador do Itamaraty, Dr. Alexandre Rubem Gueiros. Todos nós passamos por lutas, o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor foi testemunha não somente dos momentos bons, ascensão, mas também dos momentos difíceis, desertos da igreja. Qual foi o momento mais difícil que o senhor viu da denominação? Eu poderia mencionar um período de desconfiança, um período que experimentamos de perseguição, mas neste momento que nós verificamos é que houve um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual como resultado. Então aquilo que parecia ser um mal resultou no bem para a igreja. É porque Deus transforma a maldição em bênção. Exatamente, não é? E é sempre assim que acontece, né? Às vezes as lutas, elas vêm e acaba se desenvolvendo em nós habilidades que antes nós não tínhamos. É verdade, a perseverança, a paciência, não é? A humildade. E realmente nós vimos que houve um fruto benéfico, um fruto que nós chamamos de fruto do Espírito Santo em nossas vidas, como resultado das incompreensões, da perseguição injusta, de maneira que foi um período em que recebemos bênçãos espirituais, embora sofrendo como seres humanos. Passamos a depender mais de Deus, né? É verdade, exatamente. Agora, nos primeiros 50 anos da igreja, a gente tinha um sentimento que a igreja ela era fechada. Sim. E nós observamos que, de alguns anos para cá, a igreja Maranata está mais aberta. O que aconteceu? Este primeiro momento em que havia o que era observado como se a igreja estivesse fechada, não era um resultado de uma indisposição com outras denominações ou a falta de desejo de ter comunhão com outros, era mais resultado de uma extrema concentração de esforços no progresso da igreja, nas atividades da igreja. E nós, às vezes, nos esquecíamos ou não estávamos atentos a oportunidades de contatos com irmãos de outras denominações. Mas agora que a igreja já está estabelecida, eu creio que isso, naturalmente, nós passamos a ter mais tempo, mais atenção a estas oportunidades. No último dia 7 de fevereiro deste ano, aconteceu um evento na cidade de Washington, a convite dos senadores americanos e com a presença do presidente Donald Trump, com lideranças internacionais. E a Igreja Cristã Maranata foi convidada, o pastor presidente da Igreja Cristã, o pastor Gideuti Gueiros, e o senhor também estava presente. Como que o senhor viu aí, qual a importância deste evento e qual o sentimento por vocês terem sido convidados para um evento internacional? Nós fomos convidados como resultado do conhecimento e o grupo organizador nos Estados Unidos, composto de senadores, deputados e outras autoridades, o conhecimento que eles tiveram a respeito da nossa igreja, como uma igreja séria, uma igreja que tem desempenhado um papel importante na sociedade brasileira.
E ao tomarem conhecimento disso, fizeram o convite ao pastor Gedeu Tigueiros, nosso presidente, e a mim. E o que aconteceu nesse evento? Porque, na verdade, ele tinha um propósito. Ele tem um propósito, acontece todos os anos. Certamente. O grande propósito do evento é o estabelecimento da reconciliação entre pessoas, através do conhecimento salvador do Senhor Jesus, através do reconhecimento de que os ensinos do Senhor Jesus são poderosos para promover não somente o benefício da pessoa que adere a eles, mas também ao estabelecimento da paz e o entendimento entre pessoas e até entre nações. E os organizadores em Washington têm esta experiência de tribos em certas regiões que se odiavam e passaram a se entender do momento em que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus e se dispuseram a seguir os seus ensinos. E o senhor esperava que a proposta desse evento, vindo dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, iria promover exatamente esse encontro com esse propósito de ajudar outros grupos através da unidade? Durante este encontro, isto de fato aconteceu. Várias pessoas, inclusive chefes de Estado, puderam testemunhar publicamente da sua fé, como, por exemplo, o presidente de Gana falou nessa ocasião, num evento que se seguiu ao café da manhã, logo a seguir no almoço, e ele testemunhou do resultado benéfico do conhecimento pessoal que ele tem do Senhor Jesus e da prática dos ensinamentos do Senhor Jesus no governo que ele preside. Então ele falou a respeito da revolução positiva, pacífica que está se processando no país como resultado da prática dos ensinamentos do Senhor Jesus. Qual a importância do nosso telespectador se voltarem para Jesus? A importância que esse conhecimento pessoal de Jesus, não um Jesus simplesmente histórico, mas um Jesus que está vivo hoje e que hoje nos conhece, né? Hoje pode se manifestar em suas vidas, hoje tem poder para resolver as grandes questões íntimas, as questões que perturbam qualquer ser humano. O conhecimento deste Jesus vivo, que realmente se manifesta hoje na vida de todo aquele que invoca o seu nome, todo aquele que quer se aproximar dele, que quer conhecer os seus ensinos, que quer segui-lo. Este Jesus tem o poder para realmente satisfazer a sede da alma e nos ajudar a superar os problemas que são comuns a todo ser humano no mundo em que nós vivemos hoje, um mundo de ansiedades, de angústias, de lutas, de incompreensões, de deslealdade, tantas situações difíceis que nos afligem. O Senhor Jesus tem o poder de nos conceder paz hoje, apesar das lutas que nos rodeiam. Em casa, então ele quer Jesus agora, esse Jesus que o Senhor apresentou. O que ele precisa fazer? Ele pode dizer a Deus: oh Deus, eu quero ter um encontro com este Jesus vivo, esse Jesus que me conhece, que me ama e que quer cuidar da minha vida. Pode orar a Deus, nosso Pai, como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Eu quero ter esta experiência pessoal com o Senhor Jesus. Basta que ele faça agora com fé. Isso. E vai receber. Isso, com vontade. Deus afirma na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Não há dúvida. Coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Doutor Alexandre, pastor Alexandre, quero agradecer por essa participação especial aqui no programa Desafios
Que Deus continue usando e abençoando o senhor poderosamente. Eu que agradeço, Elito, uma satisfação muito grande. O privilégio foi nosso aqui do Programa Desafios, esse bate-papo com o senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Você também. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o embaixador do Itamaraty, Dr. Alexandre Rubens Gueiros. Esse bate-papo informal, mas muito sério, porque se você der ouvidos, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Deus quer cear com você, fazer uma festa na sua vida, mas ele não vai invadir a sua privacidade. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. O velho apóstolo Paulo afirmou: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Preste atenção nessa letra, Lamento de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira sempre falte, e os campos não produzam mais alimento. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Se você perdeu alguma coisa, é só você entrar no nosso Tribuna Online ou no programadesafios.com.br. E você também pode me acompanhar no hashtag EliBlunk_oficial. Até o próximo programa, se Deus quiser. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Toma os meus pés como os da costa e me faz andar, e me faz voar. Ele é o Deus de toda a criação, Ele tem todo o poder. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.